Saudações a todos, eu espero que todos estejam bem e seguros. Antes de começar, eu gostaria apenas de dizer que esse vídeo não se trata propriamente de uma aula, mas de um conjunto de comentários gerais a respeito do assunto em questão, e que ainda nesse material eu incluo as dúvidas enviadas pelos alunos, porque eu acredito que muitas vezes a dúvida de um aluno pode ser também a dúvida de outros alunos. Então a ideia é que o PDF, né, é um resumo muito sucinto do material em questão, do conteúdo em questão, mas que nos permite olhar a referência bibliográfica que é apresentada no começo de cada um dos PDFs e então encontrar onde temos essa informação disponível de maneira mais completa. Nesse caso aqui, por exemplo, trata-se de um material do Inmetro, chamado Sistema Internacional de Unidades, SI, primeira edição brasileira da 8ª edição do BIPM. Esse material aqui em especial, ele está disponível a todos os alunos na nossa pasta do Google Drive da disciplina, ou seja, dentro do Google Classroom. Ok? Outro comentário que eu gostaria de fazer antes da gente iniciar é que eu peço para que não dê like e se forem colocar comentários, que coloquem esses comentários lá no Google Classroom. E a ideia é que utilizar o YouTube é muito mais uma ferramenta para a gente de compatibilidade entre os dispositivos. Eu não vou precisar ficar preocupado se o aluno tem um determinado reprodutor de vídeo ou um determinado biblioteca para decodificação desse vídeo, ou seja, o YouTube ele é compatível tanto em desktops de diferentes sistemas operacionais e smartphones, tablets e por isso para a gente é uma excelente ferramenta porque elimina um problema. Todavia, como educador, é claro que se alguém que não for da disciplina me fizer perguntas, eu vou responder, tanto se essas perguntas forem por e-mail ou se forem pelo vídeo, mas muitas vezes é difícil para mim, por questões de tempo, né, responder a todos e assim a ideia é que não fosse um canal de divulgação de conteúdos e o foco é que a gente tenha esse canal como uma ferramenta de compatibilidade, uma ferramenta para seguir com as nossas aulas assíncronas durante o período de pandemia. Então eu espero que vocês me entendam, né? Essa questão do canal e essa questão de que esse material em PDF ele é um conteúdo mínimo, mas que nos permite localizar esse conteúdo mais completo nas referências bibliográficas que são indicadas. Então, acredito que a gente possa começar. E hoje nós vamos falar de grandezas físicas, de sistemas de unidade e, por consequência, do sistema internacional. Eu gosto de começar aqui falando um pouco sobre, comparando, né, o sistema o sistema internacional com a evolução dos instrumentos musicais. Se a gente pensar em instrumentos musicais, vários instrumentos foram desenvolvidos em diferentes regiões do mundo e cada um deles com suas particularidades e claro,
com a evolução tecnológica, né, a evolução de um instrumento que vai gerar outro, um aprimoramento e tudo mais. E nós devemos lembrar que no passado o mundo não era tão integrado. E o que acontecia, né? Vamos dizer assim, quando pessoas de duas regiões tentavam tocar juntos, esses sons não casavam, né? Porque as afinações eram específicas, a nomenclatura era específica e tudo mais. E hoje, para quem conhece música e tal, a gente sabe que existe uma forma de fazer um registro da música na forma de partituras, que os construtores de instrumentos musicais estabeleceram por convenção que os instrumentos seriam afinados com Lá em 440 Hz. Então, isso faz com que instrumentos desenvolvidos em diferentes regiões, desde que sigam esse padrão estabelecido de afinação, eles possam tocar conjuntamente sem haver batimento, ou seja, para que tenha uma harmonia nesses sons, né? E o sistema internacional ele é mais ou menos assim para a gente no trabalho científico, né? Um outro exemplo, falando de música, né? Lá do passado, era muito comum antigamente quando a gente ia tocar em banda, né? A gente não tinha afinadores, quase sempre era um colega ou outro só que tinha um pedal afinador ou um dispositivo afinador. Vamos lembrar que eu estou falando lá da década de 80, 90, quando a gente não tinha celulares e não tinha aqueles afinadores do tipo clipe, ou assim, o material era acessível. Era muito comum a gente chegar num lugar e pedir para alguém bater um lá, né, tocar uma corda lá ou alguma coisa assim, para que a gente pudesse ajustar todo mundo na mesma afinação, né? Aqui a gente está fazendo essa afinação com o propósito de uma prática do trabalho científico. Então, o sistema internacional ele recebeu esse nome em 1960 com o propósito de ser um sistema mundial prático para o trabalho científico. Ele é constantemente aperfeiçoado para permitir melhores práticas de medição, né? E a consolidação do sistema internacional é mantida por International Bureau of Weights and Measures, BIPM, do qual eu não vou me atrever aqui a falar essa sigla no francês. Ele foi criado com a Convenção do Metro, assinada em Paris em 20 de maio de 1875 por 17 países signatários. O Brasil foi um deles e por isso o Brasil tem uma barra de metro padrão, né, que é a nossa referência, ou foi a nossa referência do metro. Se eu não me engano, está armazenada ainda lá no Rio de Janeiro, mas vale a pena para os estudantes essa pesquisa porque pode ser bastante instrutiva, como foi para mim no meu primeiro ano de física. E essa convenção ela foi modificada em 1921. Bom, vamos falar um pouquinho de grandezas e unidades. Diferente da matemática, na física, quando a gente vai expressar um valor físico ou uma quantidade física, ela vem acompanhada, né, o número dessa quantidade vem acompanhado por uma unidade. Né? Na física, para a maioria dos casos, não faz sentido o número 1, 2, existem casos que faz, por isso que eu estou falando a maioria dos casos, mas em geral você vai falar 1 o quê, 2 o quê, né? Está falando o quê? 2 laranjas, 2 maçãs, 2 metros, 10 centímetros. Então a unidade ela sempre vai acompanhar o número em questão. E aqui um exemplo, né, para ilustrar é que a gente pode apresentar uma grandeza física utilizando diferentes unidades. Então, por exemplo, se a gente definir V como a velocidade de uma partícula,
e falar que esse V ele é de 25 metros por segundo, isso é o equivalente a dizer que essa partícula se move a 90 km por hora. Então aqui o que a gente aplicou é uma conversão, né, de metros para quilômetros e de segundos para hora. Acho que vocês devem ter visto aquela relaçãozinha de 3,6, né? Multiplica por 3,6, um valor para chegar no outro valor. Acho que é 3,6 mesmo. 3,6 vezes 25. É isso mesmo. Ou seja, nesse caso, a gente tem uma equivalência, mas qual medida a gente vai usar? 25 metros por segundo ou 90 quilômetros por hora? Porque perceba que elas são alternativas. Então, claro que, ainda que não seja um caso tão dispar, né, quanto metro e polegada, por exemplo, a ideia aqui era que a gente pudesse sistematizar para ter um conjunto padrão. Ou seja, é importante dispor de um conjunto de unidades bem definidos e universalmente reconhecidas e fáceis de se utilizar. Esse é o caminho que a gente está buscando com o sistema internacional. Ou seja, se a gente se basear no sistema internacional, as grandezas são comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de substância e intensidade luminosa. E por base elas são consideradas como independentes. Ah, mas existem outras grandezas. Ok, outras grandezas, por exemplo, a velocidade ali, ela pode ser composta por relações entre essas grandezas de base que foram indicadas aqui. Então, se a gente pensar, por exemplo, no sistema internacional, essas grandezas elas vão ser dadas pelo metro, quilograma, segundo, ampere, Kelvin, mol e a candela. Aqui vocês podem perceber que o sistema internacional ele não significa que ele é um sistema que ele é usado na prática, porque normalmente na prática quem vai em loja de material de construção e tudo mais deve ver que é bem mais comum o uso de lumens. Todavia, na prática científica, a gente prefere fazer uso de candela, ou seja, prefere usar as unidades no sistema internacional. Eu sou obrigado sempre a usar as unidades no sistema internacional? É desejável que a gente tenha um sistema de unidades comum. Todavia, ao longo do tempo, a gente teve outros sistemas de unidades, como o CGS, né, centímetro, grama segundo e assim por diante. Então vamos lá, dimensão das grandezas. Por convenção, as grandezas físicas elas são organizadas segundo um sistema de dimensões. Então a gente tem 7 que são apresentadas com o símbolo de uma letra maiúscula e esse tipo de letra em geral em romano sem serifa. Nesse material todo, para que fosse seguido esse padrão sem serifa, eu acabei mudando, né, por uma questão de limitação aqui, de não conseguir fazer a alteração de maneira simples no LaTeX. Eu acabei colocando toda a letra, né, as letras que estão aqui estão sem serifas. Né? Serifas são aqueles tracinhos, né, que determinam o espaçamento em relação à linha e tal. Então, se vocês compararem a fonte que está sendo usada neste material e no que está no material referente à aula 3, vocês vão ver que
lá a gente tem uma letra serifada e fica fácil de vocês identificarem isso. Então, a grandeza base aqui é uma tabelinha simples onde eu apresento a grandeza base e o símbolo que é utilizado. Então, comprimento L, massa M maiúsculo, tempo um T maiúsculo, corrente elétrica um I maiúsculo, temperatura isso aqui é θ maiúsculo, quantidade de substância N, intensidade luminosa J. Perceba que aqui eu estou apresentando a grandeza, não a unidade. Então, as outras grandezas, elas são derivadas dessa, de maneira que eu possa escrever na forma de um produto uma determinada grandeza Q, que é o que está apresentando aqui, onde esses expoentes podem receber valor unitário, né, inteiro, positivo, negativo ou igual a zero, tá? Que é o caso, por exemplo, se a gente for falar de velocidade, então a gente tem comprimento, deixa eu pegar uma seta aqui, comprimento, né? Então seria L elevado a 1 por tempo, né? Opa, estou do outro lado. Tempo elevado a menos 1. Ok, vamos seguir. Ainda existem algumas grandezas que elas não têm uma unidade. Então, por exemplo, número de moléculas. Nesse caso, é um número, porque a gente já está se referindo a moléculas. Degenerescência, por exemplo, que é uma contagem do número de estados e função de partição, que vai ser algo que vocês vão se familiarizar no curso de Física e Estatística, também não vai receber, né, ela é uma grandeza adimensional, né? Ela não é acompanhada dessa grandeza. Só o número já é suficiente para exprimir a grandeza, né? Não vai ter uma unidade aqui, só o número já é suficiente. Ok, então aqui alguns pontos, né? No sistema internacional, as unidades elas não são consideradas efeitos relativísticos, né? Então a gente não vai fazer uso da relatividade. E aqui eu vou destacar só alguns poucos pontos, tá? Porque tá depois vocês podem acompanhar isso, seria mais ou menos a leitura do texto. Isso que eu vou destacar esse primeiro ponto aqui, né, que é a criação do sistema métrico decimal. E isso vai se dar por consequência da criação do metro, né, e do quilograma, estabelecendo dois padrões, né, uma barra, que seria o padrão que define o metro, e uma outra barrinha cilíndrica que vai definir o que é o quilograma. E esses seriam os nossos padrões de o que é um metro, o que é um quilo, tá? Depois lá na frente, nas próximas páginas desse PDF, a gente já discorre um pouco mais. Então, Gauss foi uma das pessoas que trabalhou ativamente para que fosse empregado o sistema métrico, né? E aí a gente tem, né, vários sistemas, né, o Bahas, que foi introduzido, e quer dizer, a British Association for Advancement of Science, que introduziu o sistema CGS, né, centímetro, grama segundo, foi um avanço importante para a prática experimental. Depois, quando começa a se fazer algumas medidas de eletromagnetismo, ficou identificado que o CGS era inadequado, então teve toda uma história aqui, né? Até a gente chegar em 1960 no Sistema Internacional de Unidades.
Então, vamos entender como é que funciona esse sistema de unidades, né? Como que ele está definido e quais foram, que a gente quer dizer com revisões das definições. Então, em 1973 foi definido o metro, né, como sendo a 10ª parte da distância da linha do Equador ao Polo Norte. Então, aqui a gente tem a linha do Equador aqui passando aqui pontilhada até o Polo Norte, por uma linha que passava por cima da cidade de Paris, e essa 10ª parte ficou definido como 1 metro. Ou seja, foi uma escolha para a definição do metro. Tá? Então, foi construída uma liga metálica de platina irídio, como está apresentado nessa figura aqui, que definia com exatidão o que era o metro. Claro que percebam que existe toda uma questão de dilatação e corrosão e tudo mais. Então, em 1983, essa definição mudou. Essa barra ainda existe. Você imagina que para fazer todas as réguas, supostamente, você teria que usar esse metro padrão como um elemento de comparação para tirar, né, para gerar novos padrões e então poder ser aplicado. E aqui eles assumem, em 1983, uma nova definição, né, onde essa nova definição agora diz que o metro é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante o intervalo de tempo de 1 dividido por 2, 9, 7, 2, 9, 4, 5, 8 de segundos. Então, aí o que a gente está vendo é o uso da velocidade da luz para fazer a definição do metro. Ah, tá, mas qual vantagem a gente tem nesse sistema? A vantagem é que, primeiro, a gente acaba tendo uma definição. Ela é mais ampla, né? Ela é mais universal e que te dispensa a ideia de ter um objeto padrão de referência que precisa ser comparado e mantido e tudo mais. Ok? Ou seja, o protótipo apresentado aqui continua sendo conservado, tá? É uma referência, mas agora a gente tem essa definição. E por que isso? Antes de explicar esse porquê, vamos tratar do quilograma, que é feito também de platina irídio. Mas vai estar relacionado a efeitos de corrosão e desgaste com o tempo. Então, o protótipo internacional do quilograma, como o do metro, também foi constituído, né, de uma liga metálica de platina e irídio, sendo conservada, né, pelo BIPM. E a declaração dela foi o seguinte: esse protótipo será considerado doravante como uma unidade de massa. Então, aqui tem uma foto extraída da Wikipedia, né? Aqui nosso cilindrozinho, né? Que define o que é um quilograma. Sendo que, do mesmo jeito que ocorreu para o metro, em 1901 houve uma nova declaração para tirar qualquer tipo de ambiguidade existente no uso corrente do peso, né? Então, o quilograma é a unidade de massa, ele é igual à massa do protótipo internacional do quilograma. E aí fica definido o que é 1 quilograma. Ou seja, se for construir uma balança qualquer dia, talvez seja seu interesse, você precisa fazer uma calibração dessa sua balança em relação a esse quilograma padrão. E essa apostila do Inmetro, porque o Inmetro trata a certificação desses tipos de equipamento no Brasil. Todavia, existe um acúmulo inevitável de contaminantes, né? Ainda mais, mesmo que esteja essa proteção e tudo,
esse, esse objeto está sujeito à contaminação por coisas que se depositam na superfície e tudo mais, e por isso é necessário fazer uma limpeza a fim de usar ele na calibração. Tá? Bom, existem outras unidades, né? Eu vou mencionar aqui as que a gente vai usar mais ao longo da disciplina, mas estão todas definidas tanto nesse PDF que eu estou disponibilizando para vocês, quanto na referência bibliográfica. Eu sugiro a leitura da referência bibliográfica, em que aqui a unidade de tempo, né? Ela tem uma definição que talvez possa gerar dúvidas em relação ao dia solar médio, então por isso que eu vou acabar destacando ela, né? A unidade de tempo, segundo, ela foi originalmente definida como uma fração de 1 dividido por 86400 do dia solar médio. Opa, mas como assim dia solar médio? O que acontece é o seguinte: se vocês acompanharem o Sol, por causa das estações do ano, né, do movimento de translação e em geral por causa do ângulo, né, que a inclinação da Terra, isso faz com que o Sol ele nasça e ele se ponha em diferentes horários com o passar do tempo. Então, para que a gente pudesse ter uma referência, foi definido o dia solar médio, que ele seria o dia, né, o tempo decorrido para o Sol passar desde o momento em que ele nasce até o momento em que ele se põe, se ele corresse em uma linha média em relação ao Equador. Mais detalhes vocês podem encontrar nesse site que está sendo colocado aqui, que vai trazer as discussões, ilustrações e tudo mais para entender. Mas seria, vamos dizer assim, seria o Sol passando. Vamos entender que é o Sol passando no meio do Equador. Tá? Então, vamos lá. Essa fração aqui, onde eu estava mesmo? Então tá. Então é uma definição. Eu li em alguns lugares que essa fração aqui está relacionada com questões das definições de ângulos matemáticos, né, vindo dos povos indianos, tudo mais. Mas como eu não tenho uma referência que eu possa confirmar isso, o que eu posso confirmar é que os ângulos, né, uma volta inteira no círculo nem sempre foi 360 graus, já foi um número muito maior, então eu sugiro uma pesquisa e tudo mais, e depois se vocês quiserem me chamam para uma conversa no Meeting, que aí eu posso pegar um pouco mais de referências e mostrar um pouco mais dessa parte da história da matemática. Então, voltando para a unidade de tempo, essa definição, usando o dia solar médio, então ela foi deixada aos cuidados dos astrônomos, mas devido às irregularidades de rotação da Terra, ela se tornou uma definição um tanto quanto insatisfatória, no qual em 1967 essa definição ela foi substituída a partir do momento, né, que a gente começa a conhecer, né, a questão de radiação e tudo mais. Então o segundo passa a ser a duração desse número gigantesco aí de períodos de radiação, correspondente à transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de Césio 133. Depois, é claro que
com um pouco mais de estudo e com a evolução dos conceitos e tudo mais, a gente acabou redefinindo em 1997, né? Não redefinindo, mas complementando, que essa definição ela vai se referir a um átomo de césio em repouso, né? A uma temperatura de 0 Kelvin. Isso aqui é feito a fim de dar precisão na definição do sistema internacional. E essa nota tinha por objetivo esclarecer que a definição do segundo está baseada no átomo de césio, sem perturbação pela radiação de corpo negro, ou seja, está mantida a respeito da temperatura, né, de 0 Kelvin. Lembrando que pela terceira lei da termodinâmica a gente não consegue chegar, né, no 0 Kelvin, mas ainda assim a gente consegue chegar muito próximo. Isso vai ser alvo, eu não vou adiantar muito aqui, eu coloquei comentar sobre, mas eu não vou adiantar muito aqui, eu vou deixar isso para uma discussão lá na física estatística, lá na termodinâmica do terceiro ou quarto ano, dependendo se vocês optarem pelo bacharelado ou pela licenciatura. Ou seja, e aí aqui, né, que existe uma frequência de se corrigir, né, a fim de manter essa definição o mais clara possível, evitar ambiguidades e tudo mais. E aí existem, né, outras definições aqui que eu vou só apontar, por exemplo, a unidade de corrente elétrica, né, em 1948, ficou definido que 1 ampere é a intensidade de uma corrente elétrica constante, que se mantida em 2 condutores paralelos retilíneos de comprimento infinito, de seção circular desprezível, e situados a uma distância de 1 metro entre si no vácuo, produzem entre elas uma força igual a 2 vezes 10 a menos 7 de Newton por metro. Veja aí que o Newton aí já é uma unidade que já é composta. Vamos lá, a temperatura, né? Em geral, no sistema internacional, não se usa a temperatura em Celsius, o que a gente faz é usar a temperatura em Kelvin. Atualmente, ela é dada pelo ponto triplo da água, né? E vamos lembrar que foi adotado em 68, que a gente não fala grau Kelvin, né? Mas simplesmente Kelvin. Então, o Kelvin, ele é a unidade, então, por exemplo, aqui, 273,16 Kelvin, não grau. E o Kelvin é uma unidade de temperatura. O Kelvin, unidade de temperatura, é a fração de 1 dividido por 273,16 da temperatura do ponto triplo da água. Existem algumas outras definições aqui, por exemplo, o mol, usado na química, mas também vai ser usado lá em física estatística. O mol é a quantidade de substância de um sistema que contém tantas entidades alimentares quanto átomos existentes em 0,012 kg de carbono 12. Seu símbolo é o mol. Gente, aqui existe sempre a experiência me mostra que os alunos costumam confundir o mol com a massa. E são coisas diferentes, porque o mol ele pode representar átomos, moléculas, íons, elétrons, o que é diferente de massa. Tá? Se alguém quiser discutir isso também, com mais detalhes, a fim da gente não manter essa videoaula muito longa, a gente pode chamar uma discussão
no Google Meet e elucidar esses pontos. E por fim, a candela, né, que é atualmente aqui a última definição, né, de 80. A candela é a intensidade luminosa numa dada direção de uma fonte que emite uma radiação monocromática de frequência 540 vezes 10 a 12 Hz e que tem uma intensidade radiante nessa direção de 1 dividido por 683 watts por esferoradiano. Então, gente, esse é o sistema de unidades. Vocês vão ter, já está atribuído uma atividade para que vocês façam conversões de unidades, que é muito instrutivo. Então, eu fico à disposição, encerro por aqui e fico à disposição para quaisquer dúvidas, comentários, alguma coisa que não tenha ficado muito claro. Então, agradeço a atenção e até a próxima.